Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais uma edição do podcast da Legalidade. Um espaço de diálogo, de reflexão, para que possamos discutir e debater os problemas mais pertinentes da nossa sociedade brasileira. Estamos aqui com o professor José Carlos Racier, coordenador do Centro de Formação dos Gestores Trabalhistas da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, e hoje, então, contando aí com o nosso convidado especial, o vereador Juarez Lopes, de Goiânia, um experiente político, né, com 5 mandatos, que vem hoje contribuir com o nosso debate. Então, sejam todos bem-vindos. Para a gente iniciar, então, a nossa conversa, quero iniciar pedindo para o vereador contar um pouco sobre a sua trajetória política, o que lhe motivou a vir para o PDT, fala um pouco sobre a atuação como vereador lá na capital do estado de Goiás. Boa tarde, Alain, boa tarde, professor Racier. É um prazer estar aqui na Rádio Legalidade, nessa tarde, conversando com vocês sobre o nosso partido, o Partido Democrático, o PDT. É uma honra estar aqui, né? Eu sou vereador por Goiânia, estou no meu 5º mandato, estou no 2º mandato pelo PDT e muito feliz. Feliz com as pautas que o PDT tem travado a nível nacional e disposto a estar caminhando, né, tentando fazer a diferença dentro desse partido que eu acredito muito que contribui e pode contribuir cada dia mais com o nosso Brasil, com o nosso país. Bom, Alain, eu sou um militante de movimentos comunitários, eu venho dos movimentos comunitários desde os anos 80, né, quando a teologia da libertação se explodiu no Brasil, os movimentos sociais, as organizações sociais se fortaleceram no Brasil. Eu lá, molecote, cresci nesse métier, cresci nesse mundo que para mim é um mundo interessante, realmente de extrema importância, porque você, quando tem a sociedade organizada, você consegue pautar a política do seu país. Então, para mim, a sociedade organizada é a primeira coisa, movimentos sociais. Então, eu cresci nesse mundo aí, e nesse mundo eu trabalhei muito o mundo da política, mas comecei primeiro sempre pautando por moradia. Goiânia, nessa época, houve várias ocupações e vários programas de doação de casa popular para a população. Foi interessante, foi um momento, parece que o aluguel, as dificuldades de moradia se explodiu muito em Goiânia. E os movimentos estavam muito fortes e pressionou o governo a fazer assentamento, doação de lote, doação de casa, fora as ocupações que aconteceu. Isso aí me cristalizou nesse mundo. Tanto que eu moro hoje numa área de posse, com quase 1.500 moradias, que é o Parque Anhanguera 2, em Goiânia, onde, quando eu disputo a eleição, também eu saio de lá com mais de 2.000 votos. Né? Porque a gente tem um trabalho bacana, um trabalho interessante na área da moradia. Então, a principal pauta que eu trabalhei nos últimos anos foi a possibilidade do cidadão receber sua casa. Agora estamos numa outra etapa que logo eu falo também. Muito bem, de líder comunitário à liderança política emergente e ascendente. Certamente você tem um papel político preponderante na capital de Goiás, exerce um papel fundamental na luta pelos direitos sociais, dentre eles o direito à habitação, que é um dos itens mais importantes, inclusive, do Estatuto da Cidade, que regulamenta a questão, né, do parcelamento e do uso do solo urbano. Além desta luta pela habitação, quais são as outras áreas sociais que você tem destacado e que você tem atuado, inclusive destinando recursos importantes para a melhoria das políticas públicas em Goiânia? Eu compreendo que moradia, educação e saúde são os preliminares de uma família. A pessoa, quando tem um lugar dela morar, ela entra para casa, ela trabalha o dia inteiro, chega para casa dela e fala assim, que é meu. Né? Meu pai me ensinou que a sua moradia é dignidade. Você é rei depois que você fecha a porta dele para sua casa. Então, moradia é prioritário. E depois educação e saúde, porque a educação transforma, não adianta você pensar diferente, né? Eu fiz minha formação toda em escola pública, e nós sofremos muito com isso, porque a escola pública no Brasil foi um desastre em alguns momentos. Então, hoje quem está na política tem que pensar como o Brizola pensou, e investir em educação. Educação que transforma o Brasil. O Brizola estava certo, né? Quando ele criou todos aqueles programas de apoio à educação no Rio de Janeiro.
Então, Goiânia, eu estou vereador, eu tenho procurado fazer parceria na área da educação. Por exemplo, Goiânia, todos nós temos quase 6 milhões de emendas impositivas. Quase toda a minha parte no ano passado, eu mandei para a educação. E por que eu mandei para a educação? Porque a primeira coisa que eu olhava, Goiânia é muito quente, né? Eu lembro que eu era criança, chegava na sala de aula, era a coisa mais engraçada. Se fosse da parte da tarde, os alunos estavam dormindo por causa de ter almoçado, o calor, as dificuldades. Então, eu mandei uma emenda minhas para umas 20 escolas. A única coisa que eu pedi para o diretor, você pode edificar, arrumar banheiro, fazer o que você quer. Mas uma coisa eu exijo que seja feito com as emendas, que é colocar um ar-condicionado em todas as salas da escola, em todas as salas, um ar-condicionado, e uma televisão com vídeo, para que facilite o aprendizado da criança e até do adolescente. Porque hoje, a gente chega em qualquer lugar, numa praça, em qualquer coisa que acontece no Brasil hoje, o jovem está com o celular na mão. Então o áudio atrai ele. Se você prepara uma aula bem preparada no vídeo, leva e apresenta, facilita o debate. Então foi esse o meu objetivo e está dando muito certo, porque a Prefeitura de Goiânia parece estar querendo comprar a ideia e implantar em todo o sistema em Goiânia. Então eu achei bacana, me esforcei muito para isso. E esse ano nós estamos apresentando um projeto, convencemos o prefeito de Santo Mabel, que enviou para a Câmara, um projeto onde nós podemos também mandar essas emendas até no valor de 100 mil para as unidades de saúde. Porque uma coisa é eu mandar emenda para a educação. Vai para a Secretaria de Educação, vai fazer uma licitação, uma canseira terrível, né? Lá em Goiânia nós temos uma lei que eu posso mandar até 100 mil diretamente para a unidade escolar. Aí o diretor administra a verba. Você corta um trâmite aqui imenso, né? Quer fazer uma reforma, mexer em alguma coisa, manda para a Secretaria de Educação, ele tem que fazer licitação. Quando você manda para uma conta do conselho da escola, eles vão administrar essa verba e fazer o que é melhor. Então, nós estamos criando essa lei também para a saúde, onde nós poderemos também mandar para a saúde. E aí, o que acontece? O diretor da unidade de saúde poderá investir ali onde mais a dificuldade está acontecendo dentro da unidade. Eu acho que isso pode se tornar modelo para o Brasil, para outras prefeituras de Goiânia, para facilitar a vida do trabalhador da educação, o trabalhador da saúde e da população que será bem recebida em qualquer unidade. Tá certo. Quero, então, nesse momento também registrar a presença, né, da doutora Tainá, assessora parlamentar, muito bem articulada, que agendou e fez todo o trabalho nos bastidores para essa grande entrevista aqui com o nosso vereador. Então, seja bem-vinda, Tainá, e também registrar a participação do Edevaldo Pereira na parte técnica de som. Continuando, o vereador, a gente sabe da importância das emendas impositivas. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou do tempo que o vereador não tinha esse poder, né, de destinar recurso, a não ser de reivindicar, de fazer leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal. Agora a gente sabe, né, que o vereador também tem essa autonomia, né, de destinar recursos para melhoria da população, o que a gente sabe que é justo, né, porque é o vereador que é o porta-voz dos anseios da população, é ele que está lá na base, na comunidade, diante dos problemas mais pertinentes, né, da população. Então é mais do que justo essas emendas e com certeza o senhor está investindo bem os recursos da capital na área, principalmente da educação, que é a área, né, que emancipa realmente o cidadão. Gostaria de perguntar para o senhor também com relação à atuação política, né, se o senhor faz um trabalho de oposição ou de situação, como está hoje a situação do PDT junto ao governo municipal? Não, Alan, até voltando também no que você falou, a função do legislativo em legislar e fiscalizar, ela mantém. Sim. Ela é o priorde dos pilares da administração. Ela não pode se perder, né? Mas veja bem, muitas das vezes você já foi vereador, você vota um orçamento tem flexibilidade, e às vezes tem problemas lá na ponta acontecendo que a administração não alcança. Ela não alcança.
Ela não alcança. E hoje, por exemplo, no orçamento de Goiânia é 0, alguma coisa o impacto das emendas impositivas. E às vezes você resolve coisas na ponta que você não está entendendo a importância. A importância que muitas das vezes teria que fazer para a rede, e quando você vai fazer para a rede, é uma licitação não sei de quantos valores, que chama uma empresa, que ganha a licitação, que abandona às vezes a licitação. Isso virou um problema no Brasil, empresa que abandona a licitação e você tem que voltar para a estaca zero. Então você corta um tanto de problema e vai de encontro com quem realmente ama o que está fazendo, que é o educador lá na ponta, né? E em Goiânia, quando eu disse que até o prefeito está mandando esse projeto também para atender a área da saúde, estou falando isso porque nós temos uma ótima parceria com o prefeito de Santa Mabel. Nós ajudamos a eleger o prefeito de Santa Mabel em Goiânia no segundo turno, fomos parceiro e estamos sendo parceiro até agora, né? Ele assumiu enfrentando algumas dificuldades pela realidade que a Prefeitura de Goiânia estava, mas é um gestor, é um empresário, está acertando, está equilibrando, né? E nós temos tentado, como um bom vereador, uma pessoa com ética, honestidade, nas pautas corretas, ser parceiro dele. E que todas as pautas estão tendo, porque Goiânia nós colocamos no estado de calamidade pública nesse primeiro ano. Então a gestão está voltada para consertar a máquina pública, e a partir do ano que vem, eu acho que Goiânia poderá ser surpreendida com um conjunto de obras e serviços que o prefeito de Santa Mabel vai desenvolver em Goiânia. Tem alguns aspectos importantes na sua fala, né? Primeiro, essa questão das prerrogativas, né? O artigo 18 da Constituição garante a autonomia financeira, autonomia legislativa, autonomia orçamentária para o Poder Legislativo. O papel de um vereador com seu perfil, né, de liderança comunitária, de compromisso com as pessoas, principalmente aqueles menos assistidos socialmente, né, para quem a política tem um valor importante quando é feita com qualidade, com este senso de cidadania, né, de materializar direitos fundamentais de cidadania que estão na Constituição. Eu queria lhe fazer uma provocação que eu acho que ela é pertinente no momento que nós vivemos no Brasil. Vale a pena fazer política para as pessoas? Racié, não só vale a pena, mas é preciso. Eu falo para as pessoas, eu sei que quando você vai de encontro com a população, pela crise, pela polarização que está no Brasil, você vai encontrar as pessoas dizendo, o eleitor às vezes dizendo, não, tudo uma coisa só. Eu falo para a juventude do Brasil hoje. O parlamento e as instituições políticas é o fundamento de um país forte. E nós precisamos investir na juventude, trazer pessoas que têm amor na política. Política é o serviço público, é servir a população. Então, não é questão de valer a pena, é uma questão de necessidade. É a questão de um país sobreviver de forma forte, né? De ter um país forte, um país democrático, um país que acerta nas suas políticas. Você só faz isso quando você tem pessoas com carisma e com dom político. Você tem o elemento técnico ali, tem o elemento técnico, mas muitas vezes o elemento técnico não consegue dirigir um país, não consegue dar respostas tanto na política local, nacional e internacional. Então nós precisamos cada dia mais criar pessoas que têm carisma, dom e que querem envolver na política. Até porque tem uma geração indo embora, né? Tem uma geração indo embora e o Brasil precisa de novos líderes. Pessoas que amam o que faz, pessoas que amam o país, a população e o serviço público. Porque o gestor é um serviço público, o parlamentar também é um serviço público. Então, gente, eu faço uma convocação, vamos fazer em Goiânia isso. Vamos fazer uma campanha de filiação. Acabei de falar com o nosso líder, com o nosso presidente Lupe, da importância disso, de abrir o debate, de fazer política, de discutir política no Brasil, e começa pela sua cidade, né? Tem gente que quer transformar o mundo e sai dando tiro do país para todo lado. Não, você começa a mudar no seu bairro, na sua cidade. Começa por ali. As coisas podem emplacar para o Brasil afora. Tá certo. E esse é o meu pensamento. Falando de política, né, professor Racié? O mundo gira em torno da política, e essa convocação para os jovens, para as pessoas se interessar para a política, isso é muito importante, porque é assim que a gente vai discutir, debater e tentar resolver as questões. E falando ainda em política, eu queria fazer uma pergunta sobre a sua expectativa para 2026. A gente sabe que 2026 é ano eleitoral, né? E a gente gostaria de ouvir a sua opinião.
É um ano eleitoral, né? Polarizado demais da conta. Ninguém sabe, no final, o resultado, onde nós vamos chegar, né? Todos os setores estão fragmentados, mesmo o setor de esquerda, que hoje está um pouco mais hegemônico, os partidos que podem estar perto, mas também estão hegemônicos, mas têm suas fragmentações. A direita toda arrebentada, eu vejo isso hoje, sem conseguir produzir o seu candidato. Então, hoje é difícil fazer uma avaliação do cenário. Nós vamos enxergar isso a partir de fevereiro para março. Nós começamos a enxergar quem fica aqui, quem fica ali, quem volta para cá, quem vai embora, quem desiste, quem consegue se consolidar, né, numa pesquisa eleitoral. Mas eu vejo um clima ainda muito desordenado, né? A gente não consegue fazer uma leitura real. A gente só percebe os campos, né? Mas acho que vai ser uma eleição muito difícil, muito polarizada, num jogo de mídia muito ruim, né? Um jogo desarticulado de mídia, de mentiras, de coisas não muito boas. Mas eu acho que essa eleição também vai marcar o caminho que o Brasil vai conseguir para os próximos 20 anos. O setor que bater a eleição vai consolidar para os próximos 20 anos, pode ter certeza disso. Então, é um momento difícil, um momento que nós, que somos partidos democráticos, temos que ter consciência do nosso papel. Alianças para todo lado, mas não pode perder a expectativa do que nós somos e para onde vamos. Dentro dessa expectativa que você coloca com a sua experiência com muita propriedade, com muita qualidade, né? Nós desenvolvemos aqui na Fundação um programa de formação para lideranças e que terá em 2026 um papel fundamental. Então nós queremos aproveitar esse podcast aqui na Rádio Legalidade para lhe convidar oficialmente para fazer parte desse programa, para que nós possamos, com a sua liderança, desenvolver em Goiânia esse programa de formação que trabalha com o conceito de coletivos políticos. É exatamente isso que está muito presente na sua fala. Fazer política para as pessoas, para a sociedade, para o fortalecimento das políticas públicas, tendo amor à causa pública, ao serviço público e valores fundamentais como democracia, cidadania, participação ativa da sociedade civil organizada. Então, certamente, você terá um papel fundamental neste programa a partir de 2026 em Goiânia. Gratidão pelo convite, portas abertas. Nós estamos na vereança em Goiânia, né? Hoje eu sou vereador, sou o primeiro secretário, estamos trabalhando lá, portas abertas. Nós vamos ter uma pessoa que vai estar construindo essa relação com o Diretório Nacional, que é a doutora Tainá, uma advogada que está com a gente. E nós estamos investindo nessa possibilidade e portas abertas. O que nós pudermos estar fazendo em Goiânia pode contar com boa vontade, pode ter certeza disso, né? Tá certo, seja bem-vindo, então, mais uma vez ao partido, ao programa, né, do professor José Carlos Racier, doutora Tainá também. A gente está sempre à disposição aqui pela Rádio Legalidade. Portanto, a gente quer lhe agradecer a sua atenção, a sua presença aqui conosco. Gostaria de contar com mais visitas, né, com mais participação do senhor aqui, né, trazer os projetos, né, que está discutindo, debatendo lá como vereador em Goiânia. A gente sabe que é um estado importante para o Brasil, uma cidade também que é uma capital, e o PDT precisa estar forte lá e com certeza está bem representado com a sua liderança. Então a gente quero ir finalizando então esse primeiro bate-papo, deixando a palavra à disposição do professor José Carlos Racier. Vereador Juarez Lopes, Tainá Milhome, um prazer recebê-los aqui na sede da nossa fundação. E um outro convite que eu sei que você tem muita experiência a dar. Nós estamos criando aqui um banco de projetos. Nós queremos que boas iniciativas do Poder Legislativo possam ser replicadas em outros municípios, por outras lideranças trabalhistas. Então, nós estamos aqui lhe solicitando oficialmente que selecione alguns projetos, nos envie para a Fundação, para que nós possamos, no médio do Centro de Formação, demonstrar que com habilidade, com competência, com seriedade, podemos e devemos fazer políticas para as pessoas, para servir as pessoas e para fortalecer a nossa causa, que é o trabalhismo. O trabalhismo que funda o conceito de Estado, de soberania, de democracia e de política pública. Então, um convite oficial para que selecione os projetos, nos encaminhe com o auxílio da doutora Tainá Milhome, para que nós possamos replicar isso em várias outras câmaras municipais, onde temos vereadores e vereadoras do PDT. Doutor Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Alain, obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Edivaldo, por estar cuidando de nós aqui. Gratidão a toda a Tainá que está conosco aqui. Não tenho dúvida disso, não. Gratidão ao presidente Lupe, que nos permitiu essa visita. Eu vim aqui muito por esse podcast, que a doutora Tainá, não, Juarez, eu quero que você vá lá, vamos lá. E aproveita. Maravilha que falamos com o presidente também, né? Pode ter certeza que nós somos parceiros dele. Aí, o que a gente puder fazer, estaremos fazendo. Quando eu disse que deixaria para o final, esse ano anterior foi um ano que nós investimos muito na legalização fundiária. Aquilo que muitas cidades do Brasil, muitas capitais estão perdendo, Goiânia avançou. Nós aproveitamos, até dou essa palavra aqui, para que alguns vereadores possam pegar isso como caminho. Em Goiânia, eu sempre falava para os prefeitos, gente, nós temos aqui tantos bairros irregulares que as pessoas não conseguem organizar a sua escritura. Nós temos tantas áreas de posse que ninguém consegue organizar as suas escrituras. E a gente não conseguia criar uma Secretaria de Legalização Fundiária. Na legislatura passada, eu convenci o prefeito de criar uma superintendência. E nós usamos o REURB. Não vou comentar sobre o REURB, mas é uma lei federal editada que possibilita legalizar os loteamentos, os bairros, da forma que ele está. E os problemas são discutidos depois. Exceto que se interrompa algum sistema viário, uma questão elétrica ou hidráulica, aí não pode, mas não tendo esses problemas, legalize. E o resto a gente conversa depois. É um programa perfeito. Eu alerto os vereadores do PDT. Procure a lei REURB. Bateu na internet, vai encontrar a REURB. REURB social e REURB especial. A gente consegue levar a escritura aos moradores da nossa cidade que ainda não tem a sua escritura em mão. E só um pai de família que mora na área de ocupação, numa área de posse, quando recebe a sua escritura na mão, ele sabe a importância. Ele está ali 30, 40 anos esperando, não consegue. Ele vai para a casa dele, põe a cabeça no travesseiro, descansa e fala, é meu. Só na legislatura passada eu consegui entregar, o vereador, consegui entregar em Goiânia, através do REURB, praticamente quase 4.000 escrituras. 4.000 escrituras. Tanto que esse prefeito que entrou agora pegou a superintendência e transformou ela em secretaria. E acho que Goiânia vai entregar um número imprescindível. Talvez vai resolver a questão da falta de legalidade de mais de 60 ou 70 mil lotes ou moradias em Goiânia que o proprietário não consegue ter a sua escritura. Porque foi uma posse consolidada já com 30, 40 anos, porque foi um loteamento irregular, que aconteceu muito nos anos anteriores, loteamento irregular, era uma legislação diferente, então as incorporadoras, as imobiliárias parcelavam o loteamento lá e vendiam de qualquer jeito e a pessoa não conseguia legalizar. Então, essa lei, REURB, eu deixo para que os nossos parlamentares no Brasil inteiro, os vereadores, dêem uma atenção para ela. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então, com essa dica, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos e até a próxima oportunidade.